Como não amar a Sauber, equipe suíça que sempre teve como vocação revelar jovens talentos como Michael Schumacher, Kimi Raikkonen, Felipe Massa e mais recentemente Charles Leclerc, um time com força política suficiente para receber suporte da Mercedes, da Ferrari, da BMW, de trazer para a Fórmula 1 marcas como Red Bull e Petronas, hoje patrocinadoras das duas maiores equipes da categoria. Uma história repleta de altos e baixos, algumas polêmicas, mas principalmente muita paixão pelo esporte. No primeiro stint de hoje, a gente navega pela sensacional história da Sauber. É logo depois da vinheta. Para você que gosta de automobilismo, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Primeiro Stint para contar a história de um dos grandes garagistas da Fórmula 1, Peter Sauber, um cara com um trânsito inacreditável no esporte que nunca enxergou barreiras para a expansão do próprio projeto. Nunca é demais lembrar que ele saiu de um país onde as corridas estavam simplesmente proibidas, né? E aí ele saiu de lá para montar uma equipe que seria campeã das 24 horas de Le Mans, bicampeão do World Sports Car Championship e vice-campeão mundial de Fórmula 1. Uma história que começa ao volante de um Fuscão. Primeiro, deixa eu te pedir o seu like, a sua inscrição no canal ou o compartilhamento desse vídeo, porque nós seguimos na batalha pela meta de 20 mil inscritos no primeiro stint e isso vai ajudar a gente a te entregar um conteúdo cada vez melhor, tá legal? Mas eu falei do Fuscão. Sim, o carro do dia a dia do Peter Sauber era um Fusqueta que ele preparava para participar das subidas de montanha, que era a única atividade competitiva a motor liberada no país. A Suíça proibiu as corridas por se tratar de um esporte de risco depois da tragédia em Le Mans em 1955, que acabou matando mais de 80 pessoas e o piloto Pierre Levegh. Mas nada disso foi impedimento para o Peter Sauber, né, que foi lá fazer o próprio carro na garagem que ele tinha em Hinwil e substituiu o Fuscão pelo Sauber C1, que levava a letra C em homenagem à esposa do Peter, que se chama Christiane. Com esse carro, ele ganhou o campeonato de subida de montanha de 1970. A partir de então, ele passou a fazer carros para diferentes categorias, né, principalmente para as 24 horas de Le Mans. A equipe foi crescendo, ficando cada vez mais competitiva e nos anos 80 passou a receber apoio de fábrica da Mercedes-Benz nas corridas de longa duração. Foi quando ela conquistou seus melhores resultados, citados aqui na abertura do vídeo, com o espetacular Sauber Mercedes C9, né, que trouxe vitórias em Le Mans e título no World Sports Car Championship. A equipe acabou fazendo história também por ajudar a lapidar o talento do Michael Schumacher, que fez parte do time no World Sports Car Championship de 1990 a 1991. Na época, o Schumacher era um piloto júnior da Mercedes e já estava sendo preparado para correr de Fórmula 1 com o apoio da montadora. Por falar em Fórmula 1, foi exatamente aí que nasceu o projeto da Sauber na principal categoria do automobilismo mundial. Em 1991, a Mercedes financiou teoricamente em segredo a construção da fábrica da Sauber em Hinwil, para que a equipe pudesse preparar o seu primeiro carro de Fórmula 1. O projeto ficou a cargo do ex-engenheiro da Ferrari Harvey Postlethwaite e do assistente dele, o Mike Gascoigne. Nenhum dos dois ficou muito tempo na equipe, mas o trabalho foi muito bem feito. A Sauber estreou na Fórmula 1 em 1993 com o Sauber C12, equipado com o motor Ilmor e pilotado por J.J. Leto e Cole Wendlinger. Logo de cara, na primeira corrida, o Leto conseguiu um 5º lugar e os resultados poderiam ter sido ainda melhores. Em San Marino, a quarta prova, o Wendlinger abandonou quando estava em 3º. De qualquer forma, um baita ano de estreia. A expectativa para 94 era ainda maior, porque a Mercedes se envolveria publicamente no projeto, dando nome para a equipe e para o motor. Mas o campeonato foi bem frustrante. O Wendlinger se arrebentou num acidente lá em Mônaco, né, que basicamente acabou com a carreira dele, e os resultados ao longo do campeonato não foram grande coisa para a Sauber. Essa foi a primeira grande crise da equipe, né? Porque a Mercedes se irritou com a performance e simplesmente virou as costas para o Peter Sauber, fechando um contrato com a McLaren, que era um time já muito bem estabelecido aí, né? Campeão mundial muito melhor que a Sauber. Poderia ter sido o fim da equipe, mas aí o Peter Sauber, muito esperto, vendeu parte da equipe para a Red Bull e conseguiu o patrocínio da Petronas. Olha só que coisa!
simplesmente as marcas que hoje dão nome às duas equipes mais competitivas da categoria. Assim, ele recuperava não só o fôlego financeiro que tinha perdido com a saída da Mercedes-Benz, como também atraía duas marcas extremamente participativas no projeto da Fórmula 1. Em 1997, por exemplo, a Petronas comprou os motores Ferrari para a Sauber. A ideia era usar essa base, ter acesso a essa parte técnica para fazer os motores dela, os motores Petronas. O projeto acabou não vingando, mas gerou aí uma parceria muito forte com a Ferrari, incluindo intercâmbio de peças, de engenheiros, de projetos, e a Sauber virou meio que uma equipe B da Ferrari. Tanto que em setembro, o próprio Schumacher chegou a testar o C16 em Fiorano. É claro que desde que perdeu a Mercedes e virou a equipe B da Ferrari, a Sauber teve de abrir mão da pretensão de ser uma equipe de ponta, né? Mas ela se estabeleceu muito bem ali no meio do pelotão, sempre brigando para ser melhor do resto. E ela acabou dando um salto muito importante nesse sentido, graças à ousadia do Peter Sauber. Para o campeonato de 2001, ele contratou um cara que estava na Fórmula Renault e que só tinha 23 corridas na vida inteira. Era o Kimi Raikkonen. Isso criou uma polêmica muito grande, né? Uma polêmica absurda, muita gente achando que o Kimi não tinha a menor condição de saltar direto para a Fórmula 1. A FIA fez duras críticas, a Red Bull ficou p*** da vida porque queria que fosse o Henrique Bernoulli da Fórmula 3000, mas o Peter Sauber confiou no próprio Faro e promoveu o Kimi mesmo assim com uma superlicença provisória. Se ele fizesse besteira, a FIA tirava ele de lá. Mas parece que ele não fez muita besteira, né? A Sauber acabou vivendo a melhor temporada da história até ali, com quarto lugar no Mundial de Construtores, e o Kimi virou quem o Kimi virou, né? Claro que roubaram logo, né, o talento que o Peter Sauber tinha descoberto. Em 2002, o Kimi Raikkonen foi para a McLaren, mas o Peter Sauber se manteve firme ali na sua decisão, no seu faro, e resolveu fazer mais uma aposta. Felipe Massa, que impressionou logo nos primeiros testes e assumiu a vaga sendo recomendado pela Ferrari, com quem ele já tinha contrato. O Massa era extremamente agressivo, cheio de personalidade, chegou a desobedecer a ordem de equipe, perdeu o lugar lá na Sauber por um ano, então foi uma relação meio de amor e ódio aí, mas o Felipe conseguiu entregar excelentes resultados no período que ficou por lá. Acho que para mim o mais marcante foi aquele quarto lugar no grid do GP do Brasil de 2004, que o Felipe ficou atrás só do Rubinho, do Montoya e do Raikkonen, e chegou até a liderar a corrida por 2 voltas em função da janela mais longa de pit stop que ele estava fazendo. Lembra da treta com a Red Bull, que queria o Bernoulli e não o Raikkonen? Então, na época, a Red Bull ficou tão revoltada que vendeu a maior parte das ações que ela tinha na equipe para o banco Credit Suisse. E em 2005, quando a Jaguar desistiu da Fórmula 1, a Red Bull comprou a equipe e largou de vez a Sauber. Mas o time não ficou desamparado não, porque o Credit Suisse, por sua vez, acabou vendendo as ações para a BMW, e começava ali simplesmente a melhor fase da história da equipe como BMW Sauber. Reforçando aquele lance de dar uma oportunidade, né, para os pilotos mais jovens, talentosos, a Sauber, junto com a BMW, deu as primeiras chances pro Sebastian Vettel e pro Robert Kubica. O Vettel, aliás, estreou substituindo justamente o Kubica depois daquele acidente horroroso que ele sofreu lá no Canadá em 2007. A injeção financeira e técnica da BMW mudou o patamar da equipe, que finalmente voltava a ser, de novo, um time de fábrica, né? A Sauber pontuou em absolutamente todas as corridas de 2007 e, com a exclusão da McLaren, por conta do escândalo da espionagem, ela foi vice-campeã mundial de construtores naquele ano. As coisas ficaram ainda melhores em 2008, com a primeira vitória vindo com o Robert Kubica no Canadá, justamente um ano depois do acidente dele, né? Fazendo inclusive aí uma dobradinha com o companheiro de equipe Nick Heidfeld. O Kubica chegou a liderar o Mundial de Pilotos depois dessa corrida no Canadá. No total foram 11 pódios e o terceiro lugar no Mundial de Construtores. Só que a maionese desandou em 2009, um ano frustrante, apenas 2 pódios e o anúncio da saída da BMW, teoricamente em função da crise financeira mundial. Mais uma vez, a Sauber ficou bem perto de acabar, mas as ações foram recompradas pelo Peter Sauber e o time sobreviveu. Só que como o Peter Sauber já estava ali meio que tirando o pé do business, né, ele passou o controle para a advogada da equipe, a Monisha Kaltenborn, que seria a nova chefe de equipe, aliás, a primeira mulher chefe de equipe da Fórmula 1, já que a Claire Williams seria apontada como chefe
só 2 anos depois, né, em 2012. A Monisha chegou até 33% da companhia e fez uma administração de altos e baixos também, né? Mais baixos do que altos, vale a pena a gente lembrar. Em 2011, a Ferrari tinha voltado a ser parceira da equipe e indicou o Sérgio Pérez, que além de tudo, trouxe bons patrocínios com ele, né? O primeiro ano foi difícil, o Pérez chegou a sofrer um acidente grave em Mônaco, mas depois a coisa engrenou. O Pérez conseguiu 3 pódios em 2012, chegando em segundo na Malásia e na Itália e em terceiro no Canadá. O companheiro de equipe dele, o Kamui Kobayashi, também teve uma temporada bastante interessante aí, né? Ganhando o apelido de Kobamito. Ele chegou em terceiro no Japão, correndo em casa, o que foi uma baita de uma festa e, infelizmente, o que ninguém sabia é que aquele seria o último pódio da Sauber, pelo menos até agora. A Sauber começa a se complicar no início da era híbrida, com o Sauber C33, que era uma porcaria e deixou os pilotos Esteban Gutierrez e Adrian Sutil zerados em 2014. Foi a primeira vez na história que a equipe não marcou nenhum ponto. O carro tinha problemas tão sérios aí em relação ao peso que o Sutil chegou a ficar 2 dias sem comer para tentar ganhar alguma coisa ali de performance, né? Já que, além de tudo, ele também era um dos pilotos mais altos e pesados do grid. Esse ano terrível acabou ficando marcado também pelo acidente que matou o Jules Bianchi no Japão. Ele acertou um trator que fazia o resgate do carro do Sutil e morreu meses depois. Além de todos esses problemas na pista, a Sauber também estava financeiramente destroçada, né? Estava muito comprometida e a Monisha Kaltenborn acabou fazendo aí uma das maiores confusões da história da Fórmula 1 na tentativa de leiloar os 2 cockpits para 2015. Em um determinado momento, ela chegou a ter 7 pilotos sob contrato, ou mais ou menos ali sob contrato, né, apalavrados. Eram eles o próprio Adrian Sutil, o Esteban Gutierrez, a Simona de Silvestro, o Sergei Sirotkin, o Guido van der Garde, o Marcus Ericsson e o Felipe Nasser. O Nasser estava levando o patrocínio do Banco do Brasil e o Ericsson tinha também os rolos dele lá com os amigos bilionários da Suécia. Então a Monisha Kaltenborn simplesmente ignorou os outros acordos e aí gerou aquela situação bizarra do Guido van der Garde, que entrou com um processo, chegou a aparecer no paddock com o macacão da Sauber, impediu a equipe de treinar na primeira etapa em Melbourne, enfim, foi um show de horror protagonizado aí pela Monisha Kaltenborn. Se ela queria fazer dinheiro, né, ela acabou dando errado tudo isso aí, porque ela teve de pagar uma compensação para o Van der Garde e isso arrebentou o planejamento. Mas pelo menos o carro era bom no início do ano e o Nasser conseguiu chegar aí em 5º lugar na Austrália, fazendo a melhor estreia de um piloto brasileiro na história da Fórmula 1. As coisas complicaram definitivamente foi em 2016, com um carro horroroso, né, lembrava até aquele de 2014, e a Sauber acabou se salvando graças ao Felipe Nasser, que com o 9º lugar no Brasil, promoveu a equipe ao 10º lugar no campeonato e garantiu a premiação em dinheiro que ela precisava para se manter na categoria em 2017. Yes! É porque eu sou brasileiro e eu não desisto nunca. Eu vou até o fim. Mas, você sabe, a Fórmula 1 é um ambiente cruel. O Felipe perdeu o patrocínio do Banco do Brasil e foi dispensado da Sauber, mesmo assim, sem muitas cerimônias. A história da Sauber acabou ganhando um novo capítulo com a saída da Monisha, que estava queimada aí por todo esse rolo no meio de 2017. A equipe foi comprada por um grupo de investidores e a partir de 2018 passou a receber o nome de Alfa Romeo, sem perder aquela vocação de revelar talentos, né? O último deles foi o Charles Leclerc, contratado a pedido da Ferrari e que impressionou logo no primeiro ano pelo time. O nome Sauber não é mais visto na categoria, já que a Alfa Romeo renomeou o time, né? Mas vale lembrar que oficialmente ele não acabou. Embora use o nome fantasia ou naming rights aí de Alfa Romeo, o nome de registro da empresa na FIA segue como Sauber Motorsport. E a companhia também está aí investindo em jovens talentos até hoje, com um programa de desenvolvimento de pilotos que conta com 2 brasileiros, o kartista Miguel Costa e também o Emo Fittipaldi, filho do Emerson Fittipaldi, que vai correr na Fórmula 4 dinamarquesa a partir desse ano. É isso, meus amigos, que bom ver a Sauber, pelo menos aí de uma forma ou de outra, presente no automobilismo, ainda viva no automobilismo. Isso é muito bacana por ser uma equipe tão tradicional, né? Assim como a Williams também é. Claro que os feitos da Williams foram muito maiores, mas a Sauber é uma equipe extremamente carismática e é bom ver que o nome não desapareceu, que o legado não desapareceu. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você gostou também, se inscreva no canal caso ainda não tenha feito isso. E principalmente, compartilhe, chame seus amigos.
Estamos aí na batalha por 20 mil inscritos e você é fundamental nessa nossa captação aí de mais amigos para trazer aqui para o Primeiro Stint, para que a gente possa oferecer conteúdo com cada vez mais qualidade. Toda quinta-feira, 19h30, tem conteúdo aqui no canal, tá bom? Primeiro Stint é o seu novo jeito de curtir Fórmula 1!